Com a palavra, a doutora Thais. Muito obrigada, Excelências. É uma honra e um prazer estar presencialmente, a presença da presidente, do relator e representando o sindicato dos pesquisadores. Excelências, falar sobre transporte fretado é falar sobre saúde e segurança do trabalhador, é falar sobre direitos sociais, é falar sobre direitos que já foram adquiridos, e nós sabemos que os direitos sociais eles são progressivos. Uma vez atingidos, eles caminham sempre para a progressão de novos direitos. Excelências, eu vou tecer algumas breves considerações, uma vez que a proposta de voto contempla a manutenção da sentença de primeiro grau, que concedeu à categoria a manutenção do transporte público, do transporte fretado, que foi concedido a esses trabalhadores por mais de 10 anos. Esses trabalhadores laboraram através do ônibus fretado por mais de 10 anos, tendo desconto de apenas R$ 1,50 de suas contas. E essa alteração trouxe uma majoração de desconto desses trabalhadores. Essa alteração é evidentemente lesiva, e a reclamada tenta se esquivar dessa responsabilidade, dessa inversão da lógica dos direitos sociais, dizendo basicamente 3 pontos. O primeiro, ausência de responsabilidade. O segundo é déficit orçamentário. E o terceiro, ausência de prejuízos. Excelências, isso é um absurdo, né, com o máximo respeito à contestação. Dizer que a Amazul não tem responsabilidade é dizer que seria, então, transferir ao trabalhador a responsabilidade que é da empresa. Porque a Amazul, sim, tem como finalidade o trabalho prestado por esses trabalhadores. É evidente que a prestação de serviço sempre existiu, é uma empresa pública que não pode se beneficiar de ser uma empresa pública tentando explorar o trabalho dessa maneira. A questão do orçamento é, de alguma forma, tentar transferir para o trabalhador o risco do seu negócio, uma vez que eles sempre tiveram essa benesse paga pela empresa, e justificar a ausência de prejuízo pelo fato de não haver absenteísmo quando foi retirado essa benesse dos trabalhadores é um absurdo completo. Porque o trabalhador precisa comer, o trabalhador precisa trabalhar. Se ele não deixou de trabalhar na reclamada porque o fretado foi retirado, é porque ele tem medo dos descontos. Não é porque era fácil chegar. Nós sabemos como é o transporte público no Brasil, e nós sabemos que esse local onde os trabalhadores laboravam é um local rural. Então, é evidente que o prejuízo é latente. A retirada desse transporte é, sim, uma forma ilícita e uma forma lesiva de alteração contratual desse contrato de trabalho. E, por fim, Excelências, eu gostaria de citar uma decisão da presidente de Vossa Excelência, a doutora Thelma, da desembargadora Thelma, que ela considera, num processo que mutatis mutandis versa sobre as mesmas coisas, que é o 00.102.0253, 2016, 515.0092, onde Vossa Excelência entende como configurada a alteração lesiva do contrato de trabalho o simples fato do fretado ter cobrança quando ele não era cobrado. No caso dos autos, Excelências, desculpa, tá existindo alguma, né? Não sei por quê. Doutora, eu imagino que seja por causa da proximidade do celular ao microfone. Se puder, se puder desligar, se eu puder desligar o celular e deixar no modo avião, acredito que não teremos mais essa interferência. Então, Excelências, nesse voto, Vossa Excelência entende de forma brilhante que uma reclamada que fornecia o fretado e passa a cobrar por esse fretado, isso por si só já seria um prejuízo à categoria, aos trabalhadores, nesses autos, nos autos que eu citei. Nesse caso, Excelência, eles não só começaram a ter a cobrança do Vale Transporte de 6%, tudo, mas também foi retirado o fretado. Então, como Vossa Excelência já havia entendido nesse processo, eu peço para que seja mantida a sentença de primeiro grau, como foi a proposta de voto de Vossas Excelências. Muito obrigada, eram essas as considerações.
Senhora Dr. presidente, Gerson. Ah, pois não, doutor Rosivaldo. pelo Ministério Público do Trabalho, eu gostaria de fazer um requerimento ao doutor relator, tão somente quanto ao que consta no relatório que o Ministério Público pugnou pelo não provimento do feito. Por ver que, no parecer, o não provimento seria do recurso, O senhor tem solicitar toda a ao razão. Foi o doutor equívoco. relator fazer essa adequação Peço que a e secretária anote, por favor. agradeço. Era somente esse Desculpe. requerimento. No caso específico, vai em direção ao que está no voto, não há necessidade de qualquer manifestação nesse momento. Obrigado. Obrigado, Tá certo, desculpe. doutor. Com a palavra, doutor Gerson. Pois é, eu acho que o brilhantismo da sustentação das duas advogadas deixou claro qualquer dúvida sobre as opções que temos na mesa. E eu optei exatamente pela conclusão ofertada. Então, eu mantenho a minha conclusão. Pois não. Deixa eu ver quem é a segunda votante. Sou eu. Eu cumprimento as nobres advogadas, cumprimento o Dr. Gerson também, por seu excelente voto, o qual acompanho integralmente. Como vota a juíza Antônia? Eu também cumprimento as advogadas e o relator pelo brilhante voto e acompanho a decisão. Está proclamado o resultado, votação unânime. Uma boa tarde, doutoras. Muito obrigada, tarde, excelências. excelência. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa Prazer em tarde. revê-la. Prazer em vê-las.